Frases, orações, períodos. Frase, oração e período são fatores constituintes de qualquer texto escrito em prosa, pois o mesmo compõe-se de uma sequência lógica de ideias, todas organizadas e dispostas em parágrafos minuciosamente construídos. Por isso, é importante saber o conceito de cada um deles. Frase, oração e período. Então, vamos lá. Frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou escrita. Nesse caso, temos a frase nominal e verbal. A frase nominal não é constituída por verbo. Exemplo: que dia lindo! É uma frase, mas não tem nenhum verbo. Já na frase verbal, há a presença do verbo. Exemplo: preciso de sua ajuda. O verbo dessa frase é preciso. Oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém, há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Esse verbo, por sua vez, pode estar explícito ou subentendido. Explícito é que está aparecendo o verbo. Exemplo: os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Qual é o verbo aí? Aí nós temos uma locução verbal, que são dois verbinhos juntos. Adoram ir. Podemos perceber a presença do sujeito e do predicado. Então, gente, o que é sujeito? Quando eu digo os garotos adoram ir ao cinema, eu pergunto, eu pego o verbo, eu sei que adoram, e eu pergunto, quem adora ir ao cinema? Os garotos. Então, o sujeito dessa oração é os garotos. Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Esse se classifica em período simples, formado por apenas uma oração, também denominada de oração absoluta. Exemplo: os professores entregaram as provas. É uma frase? É. É uma frase verbal? É, porque tem um verbo. É uma oração? É. É um período? Sim, é um período simples, porque só tem uma oração, só tem um verbo. Os professores entregaram as provas. Quem entregaram as provas? Os professores. Então, o sujeito dessa oração é os professores. Período composto, formado por duas ou mais orações. Exemplo: hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Então, esse é um exemplo de um período composto. Ele tem várias orações. Cada verbo diz que tem uma oração, porque o verbo está soltinho, não é uma locução verbal. Primeira oração: hoje o dia está lindo. Por isso os garotos irão ao cinema. Segunda oração. Terceira oração: depois voltarão para casa felizes.